convivência tão agradável e essa cidade tão bonita, rica, aqui do interior de São Paulo. É quase difícil de encontrar uma cidade que não seja rica do interior de São Paulo, não é verdade? Minas Gerais tem muito mais municípios do que São Paulo. No entanto, a quantidade muito grande de municípios são municípios mais pobres, mas lá você pode ter certeza que você encontra um pão de queijo de primeira qualidade. É um privilégio poder estar aqui. Tive o prazer de vir aqui há alguns anos atrás com o Watterson, e depois nós nos encontramos lá em Guarapuava, quando ele era pastor, e aí combinamos fazer uma viagem para a Escócia, Edimburgo, na Escócia, para participar da reunião da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, a Church of Scotland, que é a mãe do presbiterianismo mundial, né? E nós ficamos muito tristes lá, não foi a decadência de nossa mãe, né? Mas foi uma oportunidade muito grande de termos os nossos laços de amor, de respeito aprofundados e aconchegados ainda mais. Portanto, é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Ontem nós tivemos a oportunidade de falar a respeito do diálogo que o Senhor Jesus Cristo teve com os seus discípulos e a resposta de Pedro à pergunta de Jesus a respeito da sua natureza, a respeito da sua divindade e messianidade, né? E então, aquele texto tão impressionante da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre uma outra coisa. Provavelmente uma das doutrinas mais importantes de nossa fé protestante, que é a questão da justificação pela fé. E eu convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Eu disse ontem que a carta de Paulo aos Romanos tem uma tese defendida pelo apóstolo Paulo. Toda a sua carta está envolta deste grande e importantíssimo tema, que é a justificação pela fé. A carta de Paulo aos Romanos ela é dividida, como todas as cartas de Paulo, são divididas em primeira parte, a parte doutrinária, a parte teológica, né? E depois a parte prática. É como se Paulo estivesse dizendo: cremos no que cremos, por isso fazemos o que fazemos. E é assim também, na verdade, a história de nossa denominação. No início de nossa denominação, dois documentos estavam conectados. Hoje são separados por causa de uma mentalidade meio complicada, né? Mas nós tínhamos a confissão de fé junto com a constituição da igreja. É aquela mesma ideia: cremos no que cremos, por isso fazemos o que fazemos. E hoje está separado, né? Não é mais um único documento, né? Por isso que a coisa está ficando meio confusa dentro da nossa denominação. Mas eu quero ler o capítulo 4, quando diz parte dele, e a primeira parte do capítulo de número 5. Ele diz assim: que pois diremos ter alcançado de Abraão, nosso pai, segundo a carne? E se Abraão foi justificado por obras, tem se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos,
A fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão, sim, quando incircunciso. E assim por diante, até no final, agora o capítulo de número 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem, digamos igualmente, acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Esses capítulos todos, né? Capítulos 5, 6, 4, 5, 6, assim por diante, o apóstolo Paulo vai tratando dessa doutrina tão intrincada, mas ao mesmo tempo tão impressionante da palavra de Deus. Essa doutrina, basicamente, é a doutrina que produziu a reforma protestante do século XVI. Lutero, antes de estar preocupado propriamente com o só da Escritura, somente a Escritura, antes, o que produziu o embate foi a doutrina da justificação pela fé, especialmente por causa dos livros que ele escreveu e que fundamentou esta doutrina tão preciosa que foi, na verdade, a bandeira da reforma protestante do século XVI. E é interessante, meus irmãos, que ali na dieta de Worms, né, dieta não tem nada a ver com regime. A dieta de Worms foi uma assembleia onde estavam as mais importantes autoridades eclesiásticas, as autoridades civis e as autoridades militares. Uma assembleia tremendamente importante. Lutero foi quase sequestrado para ir a esta reunião, e ali o presidente da assembleia perguntou a Lutero, sem rodeios, sem elementos, afirme se você nega ou não as doutrinas que estão escritas nos seus livros. E Hollywood fez um filme a respeito de Lutero, um filme antigo, e aí então disse que Lutero se levantou e aquela frase famosa: eu não posso ir contra a minha consciência, é perigoso ir contra a consciência, a menos que eu seja provado pelas Sagradas Escrituras e por argumentos sólidos, não poderei negar as minhas convicções. Mas não foi isso que aconteceu. A história é outra. O que aconteceu foi o seguinte: Lutero se referiu ao presidente da Assembleia, que é o perguntador, e disse o seguinte: posso ter um tempo para pensar? E deram para ele uma noite. Ele foi para a sua cela, ali então ele orou, e a oração de Lutero ele escreveu. Até hoje nós temos a oração de Lutero. Lutero ora a Deus, implorando: Deus, tenha misericórdia de mim, essa causa não é minha, é maior do que a minha própria pessoa. Venha em meu socorro. Na manhã seguinte, ele foi levado novamente perante a dieta de Worms, e ali então o perguntador, em nome do presidente, novamente fez o questionamento: Lutero, sem direitos, sem rodeios, afirme, você nega ou não aquilo que está exposto nos seus livros? E fundamentalmente era a questão da doutrina da justificação pela fé. E aí então ele diz: não posso ir contra a minha consciência, a menos que eu seja provado pelas Sagradas Escrituras e por argumentos sólidos, não poderei negar as minhas convicções. E aí então, uma turba entrou dentro da Assembleia a cavalo, raptaram Lutero, puseram Lutero na cela de um cavalo e saíram desabalar da carreira, e por quilômetros
chegaram no Brasil. A primeira confissão de fé das Américas foi escrita no Brasil. Antes da presença evangélica nos Estados Unidos, os primeiros calvinistas, mandados pelo próprio Calvino, chegaram no Brasil. No dia 7 de março de 1557, chegou a Guanabara, portanto, este grupo de huguenotes, os chamados calvinistas franceses, com o propósito de ajudar a estabelecer um refúgio para os calvinistas perseguidos na França e perseguidos também na ilha de Guanabara, em virtude da sua fé reformada. Alguns conseguiram escapar, outros foram condenados à morte por Villegagnon e foram enforcados. Os seus corpos foram atirados de um despenhadeiro em 1558. Na verdade, os primeiros mártires protestantes das Américas derramaram seu sangue em solo brasileiro. E desde então nós temos firmado, meus irmãos, esta doutrina preciosa da palavra de Deus, que foi estabelecida numa expressão cunhada pelos calvinistas de sola fide, somente a fé. Isso tem uma importância tremenda, e muitas vezes a gente não sabe o significado dessa pequena afirmação latina, sola fide, só a fé. E foi assim que a confissão de fé de Guanabara se expressou nas suas declarações. Por exemplo, eu leio uma das declarações, que é a declaração de número 16. Diz assim: cremos que Jesus Cristo é o nosso único mediador, intercessor e advogado, pelo qual temos acesso ao Pai, e que, justificados no seu sangue, seremos livres da morte e por ele, já reconciliados, teremos plena vitória contra a morte. Irmãos, o que nós queremos? Eu estou simplesmente tentando mostrar em que momento da história nós estamos, né? De tal maneira a tratar um dos aspectos da doutrina da justificação pela fé. Qual é o aspecto que me parece ser o mais importante da doutrina da justificação pela fé? É o seu aspecto legal. É nesse aspecto, eu vou explicar para vocês, meu ponto é esse. É nesse aspecto legal, que a doutrina da justificação pela fé se estabelece. A substância dessa afirmação, sola fide, ou só a fé, somente a fé, justificação pela fé somente. Então, portanto, aguardem, estamos caminhando. Esse é o ponto que nós queremos tratar nesta manhã. Veja, o que entendemos sobre o significado desse termo, justificação. Justificação. Aqui, meus irmãos, nós estamos tratando de questões de justiça. Questões de justiça. O nosso ambiente, portanto, é uma corte de justiça. Um tribunal de justiça. Justificação pela fé somente tem a ver com algo que está numa dimensão que somente pode ser crida, portanto, e não propriamente experimentada. Aqui está a divisão entre católicos romanos e protestantes. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Eu creio, ou melhor, eu tenho a convicção, eu estou certo, mesmo que isso não tenha nada a ver com os meus sentimentos, a minha experiência física palpável, experimental. Há uma sutileza, mas essa sutileza é extremamente importante para entendermos a diferença entre
como se fosse uma caixa de Pandora. Eu tenho a impressão que o maior problema que nós temos, eu e você, em relação ao nosso passado, né? O passado é como se fosse aquela mão morta, gelada, né? Gelatinosa que passa das nossas costas assim, e a gente diz, ai, o que eu falei aquilo? O que eu fiz aquilo? Nós havemos de ser julgados por todas as coisas que provavelmente muitas pessoas não saibam. Todos nós compareceremos diante do Tribunal de Justiça. E aí, meus irmãos, o problema é duplo. O problema que nós enfrentamos é um problema duplo. O primeiro problema é que Deus é absolutamente santo. O segundo problema é que Deus é absolutamente justo em seu caráter, em seu ser. E todos nós, seja você, seja seu pai, sua mãe, meu pai, meus filhos, meus avós, americanos, brasileiros, árabes, judeus, brancos, pretos, amarelos, albinos, somos filhos de uma queda fragorosa. Nós somos parte de uma raça que caiu em pecado e corrupção. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos a uma se perderam. Nós caímos no nosso estado de inocência e fomos absolutamente afastados da glória de Deus. A Bíblia chega mesmo a afirmar que nós somos filhos da ira. Todos pecaram e destituídos estão, portanto, da glória de Deus. Os nossos pecados, a Bíblia diz, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todos. Eu, você, crentes, incrédulos, somos injustos. Não há um justo sequer. Esse é o nosso problema. No entanto, meus irmãos, a questão fundamental que a nossa alma clama por uma resposta é esta: como alguém injusto pode sobreviver diante das barras de um tribunal de um Deus que é santo e justo? Esse é o nosso grande dilema. A ponto de Davi colocar esse dilema de uma forma lancinante, ele coloca uma pergunta que brota da alma de qualquer pessoa que tem um pouquinho de senso. A pergunta é essa: ó Deus, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Como é que você vai se sair diante do tribunal de Deus? Agora, tem muita gente que pensa que Deus é um tipo assim, Papai Noel, não? Com aquela barba branca, né? Um Deus gordo, bonachão. Ele vai dizer assim, bem. Gente, nós estamos tratando a respeito do caráter santo e justo de Deus. Este é o grande dilema da raça humana. E a resposta à pergunta de Davi, quem subsistirá? A resposta a esta pergunta retórica é extremamente constrangedora. A resposta é essa: quem subsistirá? A resposta é essa: ninguém. Ninguém haverá de subsistir perante as barras de um tribunal onde o juiz é impoluto e requer completa perfeição. A ponto de Deus
Mas o que Deus está dizendo lá no Decálogo é o seguinte: é que qualquer idolatria será cometida perante os olhos de Deus. É como cometer adultério perante a face da sua própria esposa traída. Portanto, o problema que todos nós, os seres humanos, temos é esse. Ele é justo, ele é santo, ele é perfeito e ele conhece tudo. Aí eu começo a olhar para vocês e vocês olharam para mim e nós estamos assim, o problema todo é que eu estou olhando para muita gente olhando para mim. O fato é que a Bíblia jura que Deus haverá de derramar a sua santa ira, a sua ira justa, perfeita, contra todo o ímpio. Portanto, nosso problema é esse. Como nós poderemos escapar do santo e justo julgamento de Deus? E aqui está diante de nós, meus irmãos, portanto, uma das mais importantes e intrigantes doutrinas da palavra de Deus, da nossa fé evangélica, que tem profundo interesse, meus irmãos, não é só para os crentes, não, tem profundo interesse para todos os seres humanos. Porque se todos os seres humanos vão comparecer perante esse tribunal desse Deus tão justo, tão santo, tão perfeito, tão onisciente, meus irmãos, a situação é uma situação, portanto, universal. De imediato, meus irmãos, ao tratarmos desta doutrina, nós estamos encarando uma terminologia de tribunais. Nós estamos no ambiente de um fórum. E por isso essa justificação que fala as Escrituras é chamada também de justificação forense. Nós estamos de alguma forma acostumados com este termo forense. Nós temos ouvido a respeito das evidências forenses, já ouvimos falar a respeito da medicina forense, ou ainda da ciência forense. E por isso nós já entendemos um pouco a respeito da doutrina da criminologia, da criminalística. Os criminologistas são aqueles que são competentes em perceber evidências trazidas à luz em laboratórios científicos. Não precisa estar lá na hora do crime, mas é só lá aqui no Brasil a coisa é bem complicada, né? Mas se for um país decente, os técnicos vão lá na cena do crime e conseguem descobrir uma série de coisas sem ter percebido ou sem ter, na verdade, estado na hora do crime. E tudo isso é levado perante o tribunal, usado, portanto, no ambiente do fórum. Forense, portanto, tem a ver com este ambiente legal, o ambiente de uma corte de justiça. Mas, meus irmãos, há uma outra maneira pela qual esse termo tem sido usado para descrever peças de oratória, ou peças de oratória jurídicas. Você sabe que juízes têm que ser competentes para escrever? Advogado tem que saber, ele não pode falar mais vai, mais fumo. Advogado tem que ser competente para escrever peças jurídicas. Portanto, nesse sentido, é usado para falar a respeito de declarações, vaticínios, sentenças. E eu não sei, tem algum advogado aqui entre nós? Você é doutor advogado. Obrigado. Aí você vai me ajudar um pouco. Interessante. Você provavelmente sabe de onde vem a palavra sentença. A palavra sentença basicamente vem da palavra sentimento. Somos julgados pelos sentimentos. Eu não quero estar nunca perante um juiz que vou depender do sentimento dele. Mas são vaticínios, declarações. Se tomarmos, meus irmãos, esses dois conceitos sobre o termo forense que são usados na Bíblia e em nosso entendimento comum do dia
Não. O crente justificado continua pecando. Preste atenção, pecamos porque nós somos pecadores. E esta realidade é nossa. Esta realidade está ligada ao nosso ser, à nossa natureza. A natureza caída da raça humana da qual nós participamos, nós somos pecadores. A palavra amartia, pecado, que descreve a nossa natureza, aquilo que nós somos em nossa estrutura, em nossa alma, no intrincado do nosso ser. Alguns anos atrás eu li uma frase de John Lennon, e ele dizia assim na frase dele: se errar o alvo é ser pecador, então eu sou pecador. Ele acertou. No erro dele, ele acertou. No entanto, meus irmãos, nós estamos falando a respeito desta justificação que ocorre em Deus, não em nós. Deus entra com uma declaração forense, fundamentada em seu ser, e nós entramos com o nosso próprio pecado, porque nós somos pecadores. Ao ouvirmos inicialmente esta declaração, sendo justos e pecador, parece que nós estamos envolvidos em uma contradição de termos. No entanto, irmãos, contradição seria se nós afirmássemos que algo é semelhante a uma outra coisa diferente, ao mesmo tempo e na mesma relação. Nós estamos dizendo que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo, mas não no mesmo sentido e nem mesmo na mesma relação. Nós estamos afirmando que nós somos justos num sentido e pecadores num outro sentido. Em outras palavras, o Evangelho está nos dizendo que não precisamos nos tornar perfeitos e justos para que Deus nos declare justos, até que Deus nos aceite em sua presença como uma pessoa justificada. Deus provê em si mesmo uma base justa para nos declarar justificados, ainda que sejamos pecadores. De tal, porque esse Paulo, meus irmãos, na verdade, é o grande tema do apóstolo Paulo. Ele está discutindo exatamente esse assunto na carta aos Romanos. Como é que um Deus justo pode justificar a mim injusto? Porque se Deus que é justo justifica a mim que sou injusto, não é justo. E Deus então vai se maturar. Mas Deus permanece justo e ainda assim justifica a mim que sou injusto de uma forma justa, perfeita. Porque ainda que ele não encontre justiça em mim mesmo, ele aplica a justiça de um outro alguém perfeita em meu lugar. Se não fosse isso, não haveria salvação. Portanto, o que a Bíblia está dizendo é que o crente em Cristo, que colocou a sua confiança totalmente em Cristo para a sua salvação, a salvação da justiça punitiva de Deus, e que num sentido foi justificado e num outro sentido permanece pecador. Mas irmãos, como é que nós explicamos isso? Nós somos justificados aos olhos de Deus, visto que Deus imputa, não nos faz, mas Ele declara, Ele imputa a nós a justiça que a nós não pertence, mas pertence exclusivamente a Deus em Cristo. A base, portanto, é Cristo. Irmãos queridos, nós estamos aqui porque esse é um dos assuntos muito interessantes de nossa fé evangélica. Né? Por que Deus nos aceita? Deus aceita o nosso culto, por exemplo, porque o reverendo Wagner tem uma voz belíssima, então quando ele canta, nossa, Deus só pode aceitar. Deus aceita o nosso culto porque a Bíblia diz que Jesus canta no nosso meio. Ele canta na nossa boca.
Em nome de Jesus, nós oramos, Jesus orou. E a oração que Jesus fez na nossa boca, Deus aceita. Meus irmãos, se afirmarmos a nossa justiça, nós estamos tomando para nós aquilo que jamais nos pertenceu e jamais nos pertencerá. Essa justiça perfeita e cabal é de Cristo. Essa justiça é de Cristo tão somente. Essa justiça jamais será nossa. E somente pela fé nós nos apropriamos desta declaração. Eu creio, ó Deus, que Tu és digno. Portanto, está em uma outra dimensão, fora de nós. Esta justiça é a chamada justiça alien, ou justiça extra nós. É Cristo a nossa justificação. Se Jesus é justo e Deus conta os méritos de Cristo em nosso favor, Cristo é a nossa justiça. E tão somente Cristo. E mais ninguém. Irmãos queridos, eu tenho a impressão de que esta é a convicção de nossa alma, deve produzir em nós uma profunda gratidão. Se Deus olhar para nós, na nossa humanidade, mirando aquilo que eu e você somos, em virtude da queda dos nossos primeiros pais, e em virtude da nossa natureza, que não pode ser mudada, como um etíope, que não pode mudar a cor da sua pele, e nem mesmo o leopardo mudar as suas manchas em razão de nossos próprios pecados, Deus olha para nós e nos vê somente, tão somente, como pecadores. No entanto, bendito o Evangelho, bendito o Evangelho. Eu gosto tanto dessa palavra Evangelho, Evangelion, uma boa notícia. Aquilo que era impossível para nós tornou-se possível para Deus. Bendito o Evangelho da nossa salvação. Todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não há outro meio de salvação. Aqueles que não nasceram propriamente da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas do Espírito de Deus. Ou melhor, é Cristo que é visto por Deus neles. Se Deus olhar para o Lugero, eu tenho a impressão de que é o mesmo sentimento que o profeta Isaías teve quando entrou no templo. Ele viu a glória de Deus e disse assim: ai de mim, eu sou perdido. Isaías está dizendo que estou voltando aos elementos. Porque se ele viu a Deus e viu em Deus santidade, Deus o viu e viu nele pecado. Se Deus olhar para o Lugero, eu jamais suportarei. Mas graças a Deus, Deus olha para mim e vê Cristo em mim. E minha única esperança é essa, a esperança da glória. Eu gosto muito daquele antigo slogan que os nossos irmãos batistas tinham, né? Parece que acabou aquele slogan, né?
perfeição legal. Para os romanistas, isso fere a integridade de Deus, afeta a honestidade de Deus. Como Deus pode ser um Deus justo e declarar um pecador justificado? Essa disputa que nós temos com Roma. É por isso que é necessário e fundamental, segundo o ponto de vista dos católicos romanos, que os pais tragam os seus filhos para serem batizados na infância. Porque se eles não tiverem sido batizados, eles são o quê? Pagãos. Eles são da terra, eles não são dos céus. Quando o padre batiza e impõe as mãos sobre a criança e declara em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para os romanistas há uma infusão na criança da centelha da luz divina. E a partir daí, a criança precisa se desenvolver, crescer em justiça e em santidade. Dom Ivo Morscheider, falando sobre esse assunto, disse que ele não conhece ninguém que chegou lá. Poucos ou ninguém consegue chegar até o ponto onde Deus possa ver nessa pessoa aquela perfeição, de tal forma que Deus viu a perfeição naquela pessoa que cresceu em santificação, olhou e disse: olha, é justo, justifico. Somente quando alguém chega a esse estágio de perfeição e justiça impoluta é que Deus, tendo justiça perfeita naquela pessoa, pode declará-lo justo. Você sabe por que os católicos e romanos inventaram a doutrina do purgatório? Por causa disso. Porque ninguém chega lá. Então, se você não chegou lá, ainda sendo um crente, se você não chegou lá, você vai para uma antessala do inferno. Vai ter fogo, vai queimar, mas é para purgar, para tirar o pus do seu pecado. Se não é possível na terra, então essa pessoa é mandada para um semi-inferno. Para soltá-lo desta antessala do inferno, na verdade precisa que haja missas rezadas. Por isso tem missa de corpo presente, missa de sétimo dia, missa de 30 dias, missa de um ano e tal. Sabe para quê? Acende um monte de vela, para que o cabedal de justiça que está na igreja seja transportado para a justiça que está no purgatório. Aí então Deus, até aquele momento, quando todos os pecados forem purgados, essa justiça que pertence à igreja, agora Deus conta em favor daquele que está no purgatório. Ele vai estar lá até pagar o último centavo. Quando Deus olhar para ele e dizer assim: justo. Meus irmãos, aqui está a grande diferença entre os protestantes e os católicos romanos em relação a essa doutrina. Deus não justifica o justo. Deus justifica o injusto numa base perfeita de justiça, da justiça de um outro alguém contada em nosso favor. É Jesus a minha justiça. Os evangélicos muito romanismo, esses lixos, esses entulhos que nós trouxemos do romanismo permanecem dentro das nossas igrejas evangélicas. O pentecostalismo moderno, carismatismo moderno, ele não tem nada a ver com o protestantismo. Ele tem a ver com o catolicismo romano. Que a grande disputa dos protestantes foi a respeito da singularidade das Escrituras.
Os romanos creem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não creem que a Bíblia seja a única palavra de Deus. Deus continua falando através de aparições, de revelações especiais, da Aparecida do Norte, da Aparecida de Fátima e assim por diante, dos santos que aparecem, revelações. Deus continua se revelando através do Papa, que fala ex-cátedra, quando ele fala da sua cadeira, do seu trono, com as bulas papais. É palavra de Deus. O Papa é Cristo na terra. Deus continua falando através de uma série de outras coisas, tal como os pentecostais, que afirmam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não é a única palavra de Deus. Você se lembra quando você fez a sua pública profissão de fé? Fizeram aqui nessa igreja, não tem pública profissão de fé aqui nessa igreja, não tem? Provavelmente eu quero que o senhor faça essa pergunta. A pergunta é essa: o senhor aceita as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento como palavra de Deus, a sua única e suficiente regra de fé e de prática? Por que nós declaramos isso, meus irmãos? Por causa do espírito protestante. Porque nós afirmamos sola Escritura. E sola Escritura nos ensina que Deus nos justifica, não na base de nossa própria justiça, mas na base da justiça perfeita de um outro alguém contado em nosso favor. Esta doutrina, irmãos queridos, é uma doutrina caríssima de nossa fé evangélica. E eu posso observar, sou pastor há mais de 40 anos, eu posso observar que esta doutrina tem sido pouco pregada nos nossos dias. E por causa disso, a glória do homem está sendo exacerbada no lugar da glória de Cristo. Cristo é a minha glória. Cristo é a minha justiça. Cristo é a minha suficiência. Em Cristo a salvação, fora de Cristo não há salvação. Que coisa maravilhosa o Evangelho. Nós cantamos hoje Se Passa a Mais Doce, escrita por um advogado, seu colega. Ele perdeu a família praticamente toda num naufrágio de um navio beirando as costas da Inglaterra. E ele perdeu a família, ele participou da crise financeira nos Estados Unidos, também foi a bancarrota. Ele escreveu um único hino, que foi traduzido por Sou Feliz, né? Mas o hino em inglês é assim: It's well in my soul. Está tudo bem em minha alma. Ai, irmãos queridos, dentro de pouco tempo nós haveremos ser levados perante o tribunal de Deus. E eu digo: está tudo bem na minha alma. Está tudo bem na minha alma. Eu comparecerei perante este tribunal. E Deus, por causa de Jesus, haverá de dizer: vinde, bendito de meu Pai. Esta é a sua confiança? Ou você acha que você tem alguma justiça em você mesmo? Se você tem alguma justiça em você mesmo, em 1000 purgatórios de resolver o seu problema. Mas Jesus resolveu de uma forma perfeita e cabal. E portanto Deus permanece justo. E ainda assim, uma base justa, justifica a mim, que sou injusto, pela justiça perfeita de Jesus, contada em meu favor. Bendito o Evangelho.
propósitos, ó Deus, de salvação dos eleitos se estabeleceu, ó Pai bendito, antes da fundação do mundo. E antes da fundação do mundo, Jesus havia morrido pelos eleitos. Porque, ó Deus, tu tens determinado demonstrar o poder da tua graça. Te bendizemos por Jesus. Jesus, a nossa justiça perfeita. É nele e tão somente nele que nós estamos fiados. Depositamos, ó Deus, a nossa fé nesta rocha dos séculos. Te bendizemos, te adoramos. E se nesta manhã, ó Deus, existe alguém aqui que deposita a sua esperança em si mesmo, na sua justiça pessoal, na sua urbanidade, na sua civilidade, ó Deus bendito, que pelo teu santo e divino Espírito, tu abras a mente e o coração dessa pessoa, para que possa compreender que fora de Jesus só há condenação. Que essa pessoa, ó Deus, corra, célere em busca da justiça de Jesus e creia tão somente em Jesus Cristo. E para nós, ó Deus, que já tivemos a aventura de conhecer que tu és nosso Pai, aprofunda em nós estas convicções. Tira de nós, ó Deus, toda a jactância, todo o orgulho pessoal, de acharmos que temos algum merecimento, mas que nós possamos compreender, ó Deus, que só há mérito em Jesus Cristo. Ai, bendito, faz isso. Então, ó Deus, as nossas convicções se aprofundarão dentro de nós. Nós oramos,